Shalom Adonai, estamos aqui com a segunda aula do DMI, Discipulado Ministerial Integral. E vamos diretamente para a palavra, ok? Está aqui, ó, livro de Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que declaração mais linda que o Senhor Jesus fez, ressurreto. E ele fez isso para Maria Madalena. Gente, essa frase resume a segunda aula do DMI. Por quê? Porque são os dois principais pilares do reino de Deus. Nós temos um Deus que é também Pai. Um Deus Pai. Ele é Deus e Ele é Pai. Ok? Nós vemos aqui então dois princípios. Deus, ele pode governar você por dois princípios. O primeiro, o da autoridade. Ele é Deus, ele é teu Deus. Segundo, pelo segundo princípio que Jesus veio nos mostrar, o princípio da paternidade. Ele é teu Pai. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos descobrir tudo, entender tudo, ter revelação completa, cabal, total sobre esses dois princípios. Nós queremos ser governados, nós queremos que o reino venha sobre nós queremos deixar de ser hipócritas, deixar de dizer que somos governados por Ti e continuarmos sendo governados pela carne. Queremos ser governados por Deus de verdade. Pai, nós queremos que o Senhor nos governe, seja como Pai, seja como Deus, seja intercambiavelmente. Por isso nos revela o Teu reino. Em nome de Jesus, Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Amém. Bom, a gente vai falar de paternidade primeiro, tá bom? No canal tem bastante material sobre paternidade e tem algum material também sobre autoridade, ok? Mas nas aulas a gente vai falar mais. E é o que eu falei para os alunos na reunião que a gente teve ontem. Se Deus quiser falar conosco até o fim de dezembro desse ano, só sobre isso depende dele e depende também de nós, da nossa resposta, do que nós vamos dar ao Senhor em devolução ao que Ele tem nos dado. O mais importante é que esses dois pilares do reino estejam reconstruídos na nossa vida, né? Tem pessoas que tiveram esses pilares destruídos, pessoas que tiveram um lar disfuncional, pessoas que tiveram más referências de paternidade e de autoridades nas suas vidas. Elas precisam entender que os seus pilares estão ruídos, estão rachados. Por quê, gente? Porque nós temos uma máquina aqui, ó. Nosso cérebro, ele grava todas as experiências que temos. E a partir daí, tudo que a gente vive, nada é novo. Ele pesquisa sempre uma referência aqui. Então, sempre que a gente vai lidar com pai ou com autoridade, ele busca aqui como foi a minha experiência anterior. Então, as pessoas que já passaram por experiências negativas com pai e com autoridade, elas têm mais dificuldade de deixar o reino se manifestar nelas. Essa é a tendência, tá bom? Não é uma regra, mas é a tendência, segundo a ciência, segundo a psicologia, segundo se comprova na prática. Não é regra, não, porque cada pessoa ela reage de uma maneira às experiências da sua vida. Então, o que nós vamos fazer aqui? Entender um princípio. Nós vamos tratar do princípio da paternidade, ok? Então, para tratar da paternidade, nós vamos pegar um texto
que está em João, capítulo 5, versos 17 e 19. João 17 diz assim, ó: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que legal. Então Jesus está dizendo que ele trabalha, olhando para quem? Para o Pai, que trabalha também. Esse versículo é explicado bem claramente no verso 19 do mesmo capítulo. Então João 5,19 diz assim, ó: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo, olha só, tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O que está falando aqui, gente? Tudo que o Pai faz, o Filho faz. Na verdade, a paternidade é o discipulado mais eficaz que existe no mundo. Não existe um discipulado mais eficaz do que a paternidade ou a maternidade. Por quê? Porque tudo, tá isso aqui, ó, tudo que o pai faz, o filho faz. Tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Eu sei, meus amados, que tem coisas que talvez os seus pais fizeram e vocês não e você não faz. Você não faz, né? Talvez o teu pai fumou e você abomina o cigarro, você não fuma. Talvez o seu pai bebeu e você não admite, você não bebe. Porque aquilo criou um valor absoluto inverso, oposto na sua vida. Você fez o contrário, você repeliu. Você foi para o outro extremo e falou assim: eu não faço isso. Isso pode acontecer. Mas o que Jesus está dizendo assim, ó, é que quando você está na posição de pai, você vai repetir as mesmas atitudes do seu pai. Entendeu? Eu experimentei isso na minha pele. Quando eu me coloquei, quando eu finalmente entrei na posição de mãe, eu comecei, de esposa e mãe, eu comecei a repetir as atitudes de quem? Da minha mãe. Entenderam? E da minha avó também, porque foram os modelos que eu via no meu palco familiar quando eu era criança. Então, é inevitável, porque é o discipulado mais eficaz que existe. O filho faz tudo o que este fizer, tudo que o pai fizer. Está escrito aqui. Inclusive o que é negativo. Então, até mesmo características negativas do caráter, da conduta do pai ou da mãe, o filho vai copiar. Então, exemplo, uma agressividade, uma impulsividade, um modelo de comportamento, a forma de lidar com a vida, com as coisas, com as situações. Tudo, gente. Tudo que o pai e a mãe faz, tudo que o pai e a mãe é, o filho vai copiar. E aí, isso traz para nós uma reflexão muito importante, que foi o exercício do DMI da semana passada. E nós vamos continuar essa semana analisando ainda isso daí. Quais são as características negativas que eu carrego, que foram, na verdade, uma herança dos meus pais? O que eu copio emocionalmente dos meus pais? Então, por exemplo, meus pais eram inseguros ou tinha alguma característica neles que eu também tenho. E eu percebo claramente que veio deles. Pois o que nós temos que fazer? Identificar isso, gente. Por quê? Nós temos que receber as bênçãos advindas dos nossos pais, o amor que vem dos nossos pais, a instrução que vem dos nossos pais. Ponto.
as bênçãos, mas só essa parte negativa, nós temos que fazer outra coisa. Vamos ver na Bíblia o que nós temos que fazer com essa parte negativa? Aleluia! Você acredita que há na Bíblia uma instrução? Vamos lá. Vamos ler outro texto agora. Na minha Bíblia, esse texto está escrito As Dificuldades. Mateus 10, 34. Olha só o que está escrito aqui. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la. Esse texto é muito polêmico, difícil, mas é a aplicação que a gente vai usar ele aqui hoje. Eu espero e creio que vai ficar claro para o entendimento, e se não ficar, vocês escrevam um comentário aí que eu respondo. Jesus está falando assim, que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer a espada. E o que é a espada? A palavra de Deus, tá certo? A palavra de Deus é a nossa espada. Nós já sabemos disso. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e a sogra. Gente, eu tenho certeza que Deus não quer dividir famílias. Não é essa a intenção, né? O próprio Senhor Jesus, na cruz, se preocupou em encontrar alguém que cuidasse da sua mãe. E não é essa a intenção de Deus. Deus não quer dividir família. O que ele quer separar, então? Eu acredito que ele quer separar do homem exatamente a parte negativa que nós herdamos dos nossos pais, né? E ele continua aqui, ó. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu sei que tem pessoas que passam problemas reais na sua casa, mas vamos tomar o próprio Senhor Jesus como referência. A Bíblia diz que houve um período que os seus irmãos não acreditavam em Jesus, né? Então a gente poderia até entender que durante esse período eles foram como adversários à obra, a Jesus. Porém, logo em seguida, os mesmos irmãos se tornaram pastores da igreja primitiva. Inclusive morreram por amor a Cristo, pelo Evangelho. Eu não acredito que Jesus está falando que essa seja a única aplicação dessa palavra. Eu entendo que as pessoas se tornam inimigas, amado. Por quê? Por causa do nível do relacionamento. Um relacionamento complicado, conturbado. Por dois motivos, ou por mágoas, né? Por atos praticados, ou por heranças, coisas que nós aprendemos dos nossos pais e nós temos que tirar de nós. E ele continua o texto, olha que interessante. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos lá, o que significa amar para Jesus? Ele já falou em João 15 que amar é guardar os seus mandamentos. Então, se eu guardo mais a prática, a conduta, a tradição, os mandamentos, a forma de ser da minha mãe e do meu pai, do que de Jesus, o que eu estou fazendo? Eu estou amando mais eles do que Jesus. E se eu guardo mais a prática, a conduta, a forma de ser, os conselhos
do meu pai, da minha mãe, de qualquer outra pessoa, do que de Jesus, eu estou fazendo o quê? Eu estou seguindo essa pessoa mais do que a Jesus. Então Jesus está falando assim, que se você fizer isso, você não é digno dele. Então o que nós temos que entender? Que sempre que nós colocamos alguém no lugar de Jesus, nós estamos seguindo essa pessoa mais do que a Jesus. E nós temos que fazer o que então? Nós temos que nos separar disso. Nós temos que tomar a espada. Que espada? A espada da palavra. E nos separarmos disso. Tá certo? E ele continua. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. E o que é essa cruz nesse ponto? É isso, né? Nós temos que nos separar dessas características negativas que herdamos dos nossos amados. Nós temos que seguir Jesus, parar de seguir os nossos amados e seguir Jesus. E ele termina, quem acha a sua vida, ou seja, você vai escolher a sua vida, os seus hábitos, as suas tradições, você vai perder então a sua vida. Agora, quem todavia perde a sua vida, você aceita ser transformado por minha causa, aí você vai achar a sua vida. Então, o exercício dessa semana, eu tô até procurando aqui as minhas anotações, foi o seguinte: a gente teve que anotar as características negativas que nós reconhecemos que herdamos dos nossos pais, né? Colocar lá a origem de quem eu herdei e procurar no comportamento de Jesus, porque quem é a nossa referência de pai e mãe? A gente precisa sempre olhar para Deus. Deus Pai como Pai, Aruach HaKodesh, Espírito Santo como mãe, porque ele é pai e mãe. Deus é pai e mãe. Ouça o vídeo Família de Deus no canal que você vai entender essa revelação. Deus é pai e mãe da gente, ok? Então, o que nós temos que fazer é olhar para ele. Então, nós vamos procurar no comportamento. E quem veio nos revelar Deus? Jesus. Jesus veio nos revelar Deus. Então, nós vamos olhar para a vida de Jesus, para o comportamento de Jesus. Então, você vai procurar na vida de Jesus como Jesus se comportava. E aí você vai anotar os versículos. Então, por exemplo, você vai encontrar lá um problema lá. Ah, eu tenho um problema de impor a minha vontade, que eu herdei de tal pessoa da minha família. Tá, Jesus fazia isso? Ele impunha a vontade dele? Que tal quando ele conversava com Pilatos? E Pilatos falava assim para ele: você não vai me responder? Você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar ou para te mandar para a cruz? Que tal? Você acha que Jesus impunha a sua vontade? Então você vai procurar em toda a Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, o comportamento que Jesus tinha. Jesus impunha a sua vontade? Assim como ele expunha ou ele impunha? Diferente. Então você vai colocar e você vai usar essa espada que Jesus trouxe. Você vai usar para fazer o quê? Uma divisão entre você e o seu pai, entre você e sua mãe, nessa característica negativa, nessa característica que você não quer ter mais, nessa característica que não interessa mais, que não reflete Jesus, nessa característica que você não pode mais levar para frente. E eu também. Esse é o nosso exercício. A gente precisa entender que paternidade é um princípio de liderança que pode funcionar bem e que pode não funcionar bem. Então a gente tem que usar de que jeito? A espada agora. Nós vamos usar a espada. Nós vamos nos separar, vamos fazer uma divisão daquilo que não interessa, ok?
E eu tenho certeza que a vitória é certa. Eu tenho certeza que nós vamos viver isso daqui, ó. Perder a nossa vida, a vida que conhecemos, né? A vida que até hoje a gente viveu, mas por causa de Jesus, nós vamos fazer isso e vamos achar a verdadeira vida. Vamos nos parecer com Jesus, vamos seguir Jesus. A recompensa está nos céus, mas também está na terra. É viver uma vida em que as pessoas vão olhar para nós e vão nos achar parecidas com Jesus. Elas vão olhar para nós e vão achar Jesus em nós. Elas vão nos identificar, ok? Então eu vejo você na próxima aula e fica com Deus.